queridos companheiros, meu abraço querido e fraterno a todos, falando para esta casa tão significativa que sempre nos recebe com muito carinho, né? O Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor, uma casa grandiosa que fez tanto bem a muitas gerações. Então, eu trago para vocês uma reflexão bem interessante no livro Pão Nosso, na lição 82, onde Paulo, o grande apóstolo dos gentios, nos fala um pensamento que me remete a uma reflexão bastante importante. Ele diz assim: mas se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis. Então, eu, pensando sobre esse pensamento de Paulo, me veio uma grande reflexão sobre a nossa natureza, a nossa origem. E aí nos cabe perguntar a clássica pergunta: o que eu sou? O que realmente eu sou? E ao fazer essa pergunta, nós nos assemelhamos a filósofos que têm como vocação perguntar. Perguntar faz parte da nossa história enquanto ser que almeja crescer. Então, todos nós, né, somos candidatos a ser filósofos. Filósofo é aquele que faz questões, inquire as questões no seu mundo, em torno de si e das questões que estão ao seu redor. Então, perguntar é algo muito positivo em nossas vidas. E aí eu fico perguntando assim: o que nós somos? Qual a nossa origem, né? O que caracteriza a nossa individualidade? O que caracteriza o nosso comportamento? Será que eu sou eminentemente um conjunto de células de mesma natureza, formando os tecidos para funções do nosso corpo? Será que eu sou um conjunto eminentemente fisiológico, semelhante aos animais? Como explicar naturezas tão diversas entre nós? Somos todos diferentes uns dos outros. Numa família de muitos filhos que receberam a mesma educação, nós vamos ver que cada irmão tem uma característica própria, individual. E como é que eu explico também os meus sentimentos? O meu sentimento de amar, o meu sentimento pelas opções da poesia, da arte, da ciência, porque a diversidade de comportamentos.
Porque o sentimento de saudade, de amor, como é que vamos explicar essas diferenças? Estarão nas células essas diferenças? E a gente vai ver que há um universo imenso a ser pesquisado. Então, na verdade, tudo indica que somos algo muito mais do que realmente um corpo físico, uma máquina física, né? A gente sabe que, na essência da doutrina espírita, a sua literatura, os pesquisadores espíritas, a mediunidade, nos dá grandes provas de que nós somos espíritos, que nós somos além, muito além do que o nosso corpo físico, né? E curioso notar que essa questão, ela é de tão assim, de natureza importante, que ela transpassa as barreiras das religiões e mesmo dos estudiosos espíritas. Hoje a ciência, ela avança de maneira extraordinária no campo da religiosidade, na busca do entendimento de Deus e na questão do espírito em si. E a ciência tem seus métodos analíticos que só aceitam fato após, comprovadamente, através de experiência, a existência de tal fenômeno, de tal questão. Então, essa questão cientificamente, de buscar a comprovação da existência de espírito, ela remonta numa época já um pouco distante, em 1901, um médico americano chamado Duncan McDougall. Esse cientista, ele era médico, ele tratava de pacientes terminais. Ele percebia que quando havia uma morte de um paciente, o corpo teria assim uma espécie de diminuição de volume. Ele percebia isso. Então ele teve a curiosidade de medir o corpo enquanto a pessoa estava viva e media logo após o corpo sem vida, a morte, né? Então ele procurava ver se tinha ali uma diferença de peso entre uma situação em que o paciente estava vivo e aquela situação em que o paciente estava morto, o corpo inerte. Ele percebeu que existia uma diferença e que quando a pessoa acontecesse a morte da pessoa, ele mediu numa balança que havia uma diminuição de 21 gramas. E esse conceito ficou por muito tempo a informação de que o espírito, entre aspas, pesava 21 gramas. E rapidamente essa colocação científica foi contestada porque alegaram que a balança não oferecia tamanha precisão. Mas, de qualquer maneira, a ideia ficou porque, com a teoria da relatividade, em que Einstein provava que massa e energia é a mesma coisa, matéria é composta de energia, então dizia assim, não, mas o corpo é energia,
a pessoa está viva, se o corpo perde a vida, fica inerte com a morte, a energia que saiu dele é uma energia que existe. Então, de certa maneira, houve uma correlação entre essa teoria com as experiências do Dr. Ducan. E aí fica, então, esse registro histórico de buscar a comprovação do espírito. Mais recentemente, 2 americanos da faculdade de Oxford e outro de Arizona, os doutores Student Hammeroff e Roger Penderossi, são cientistas renomados, ele foi se deter na pesquisa através dos neurônios, que são as nossas estruturas cerebrais, composta por neurônios. E aí eles pesquisaram através de equipamentos mais modernos que um neurônio possuía 100 milhões de microtúbulos. E que esses microtúbulos era formada de uma proteína chamada tubulina. E essa tubulina, ela fazia conexões com as estruturas neurais, levando informações, armazenamento de dados, enfim, faziam comunicações neurais na nossa estrutura cerebral. E esses microtúbulos são muito pequenos, eram estruturas pequeníssimas, e que a física quântica, que é uma ciência que vai tratar das partículas micros da matéria, ela teve um entendimento melhor sobre isso, uma maneira de pesquisar melhor. Então ele dizia assim: quando o cérebro morre, a informação quântica gerada pelos microtúbulos não fica presa. Ou seja, quando há um desenlace, uma morte física, essas estruturas de informações, ela não fica presa ao corpo. Ela é jogada no universo, espaço e tempo. E de outra sorte, quando uma criança nasce, os microtúbulos também são alimentadas por essas transmissões, por essas energias de transmissão que existem. Então se constatou, quando há uma morte física, essa energia sairia do corpo. E quando um novo corpo viesse através do nascimento, essa energia também voltava às estruturas neurais, fazendo a constatação de comunicações, algo comprovado pela ciência. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que há algo mais que um corpo físico, né? Então há todo um estudo na ciência, e nós que já temos a fé espírita, nós já temos essa convicção muito bem embasada, pois a nossa literatura, os estudiosos espíritas nos dão um vasto material de comprovação, né? A gente sabe que a mediunidade, o passe, as comunicações, as obras psicográficas, tudo mostra uma real, as cartas de parentes que foram para o outro lado do mundo trazem informações preciosas. Nós temos aí o trabalho do nosso querido Cândido Xavier, que nos dá incríveis provas da existência. Mas a ciência tem seus métodos
a gente compreende, mas isso nos mostra o link que existe entre a religião e a ciência. Essas duas grandezas que vão aos poucos se aglutinar num só pensamento e nos trazer um enfoque mais científico e de fé. A fé, a fé lógica. Quanto mais alimentamos em nós uma fé lógica, melhor será para a nossa compreensão dos mecanismos do universo. Por isso que estudar tem essa grandeza. Nós, seres humanos, haveremos de sempre optar pelo estudo, pela pesquisa, porque isso engrandece o meu lado interior, o meu lado científico, todos nós temos. Então, estudar guarda uma frase que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, pelo estudo, nós alargamos os nossos horizontes numa perspectiva diferente do mundo em que vivemos. Então, queridas irmãos e irmãs, se nós já temos essa convicção firme de que somos espíritos, qual é a proposta que lhes trago? É que nos amemos muito, que valorizemos a nossa posição, pois somos herdeiros de Deus. Viemos de Deus e voltaremos para Ele mais enriquecidos. Então nós somos, por assim dizer, um receptáculo da divindade. Nós somos uma porção divina que pensa, que ama, que tem sentimentos. Jesus nos fala que nós somos deuses. O estudo bíblico nos fala que nós somos templos do Espírito Santo. O Davi, nos seus salmos, dizia que o ser humano é um ser poderoso e dizia: vós sois poderosos. Então, essa mensagem que lhes dou é uma mensagem de que nós tenhamos confiança em nós, que nada pode nos abater diante desta grandeza imensa de sermos espíritos, a nossa incrível capacidade de realizar, de tornarmos pessoas melhores, porque nós estamos regidos por uma lei de imensa sabedoria, que é a lei do progresso. Nós somos carimbados para progredir, para avançar, para aprender mais e mais na nossa caminhada, né? E como disse o Paulo, se nós colocarmos um comportamento mais espiritual em nossas vidas, nós viveremos mais. E está se referindo a uma vida eminentemente a vida espiritual, porque a verdadeira vida é a vida do espírito imortal. Nós estamos aqui na condição de seres encarnados num processo de aprendizado. E nesse processo, nós estamos imersos em 3 grandes relações. Nós temos 3 megas relações: a relação conosco mesmo, a relação com o outro e a relação com o Criador, com a divindade. Então, nós estamos imersos a essa relação onde necessariamente
por sermos ainda espíritos em batalha, em lutas, nós vamos ter as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, os nossos momentos de recaída. Mas, com esta visão de sermos espíritos, nós mudamos o ângulo de percepção das coisas. Então, com isso, nessa rica relação que temos com o outro, com a família, né, com os problemas inerentes de uma família, nós temos que sempre colocar que qualquer circunstância em que nós estamos submetidos, nós temos que dizer não. Esta situação embaraçosa não pode empanar o meu brilho, ou não pode me trazer posições emocionais de tristeza, de desânimo, porque eu tenho a força, né? A força espiritual de que todos nós temos. Nós não podemos, para o nosso bem, nunca valorizar um problema existencial maior que a nossa vocação de crescer. Nós não podemos desprezar o amor que Deus nos dotou, porque um problema me trouxe dificuldades de qualquer ordem. Então, para isso, precisamos nos conhecer melhor, precisamos nos colocar diante dessas potencialidades que temos pela frente. E o autoconhecimento é um processo de rara importância para a nossa existência, de rara importância. Nós nos conhecermos melhor, para que, uma vez nos conhecendo, nós podemos abordar as nossas questões com maior propriedade, com maior clareza. E aí, a partir dessa autoanálise, nós vamos fazer opções mais precisas. Por exemplo, eu vou qualificar melhor o uso do meu tempo, eu vou melhorar as minhas opções de escolhas na vida de relação, na vida social, haverá de ser melhor. Eu vou aproveitar o meu tempo para estudar mais, para ler e começar a colocar de lado outras coisas que não me levam a uma condição melhor, né? Eu tenho que escolher algo coerente na minha condição de espírito. Nós, circunstancialmente, estamos alimentando um corpo que tem as suas leis normais de se alimentar, de repousar, sim, mas nós não podemos dar um imenso valor a essas coisas do que a minha natureza divina, que é o espírito que eu sou. Então eu vou valorizar as minhas ações, as minhas vidas, as minhas relações com o outro. No trabalho eu vou procurar ser uma pessoa com devotamento. Na execução das tarefas eu vou procurar fazer da melhor maneira possível. Eu vou olhar o meu interlocutor, o companheiro que está do lado, com mais respeito, porque ele é um templo de Deus. Ele tem as dificuldades? Sim, ele tem as dificuldades, mas eu posso muito bem olhar as questões das dificuldades do outro com a visão de que, será que eu posso ajudá-lo? Será que eu posso dizer alguma palavra que possa vencer a sua dificuldade? Então, agindo assim, nós estaremos agindo enquanto espírito. Por isso que Jesus nos ensinou a lição máxima: amemos uns aos outros. Porque quando Jesus nos recomendou isso, ele sabia que o amor valoriza a nossa origem divina. Então precisamos trabalhar em nós
a nossa potencialidade de amar. O amor nos honra a nossa posição de filhos de Deus, filhos de um Pai que nos ama. Então a relação é bionívoca entre o Criador e nós. Ele nos ama e nós também o amamos através dos nossos companheiros de caminhada. Um grande abraço a todos, o meu carinho, o meu abraço a todos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.